representa, Deus diz isso, né? Eu sou a rocha eterna. Uma pedra representa a eternidade. Quanto tempo existe uma rocha? Desde que Deus criou o mundo. Uma rocha lapidada, aí tem. Tem a bizantina, que ela foi lapidada na época dos bizantinos, de Bizâncio, que hoje é Istambul. Tem a pedra turco-otomana, tem a pedra que é da época de Jesus. As pedras marcam as etapas, as épocas. Pedra e moeda. Um arqueólogo reconhece o que é uma arqueologia, de que época que é, pelo corte da pedra. Mas uma rocha que está na montanha, quanto tempo ela tem? Então a pedra ela fala de eternidade, fala de memorial. Essa pedra aqui nós vamos ungir ela, esse altar aqui é provisório. Só não vamos construir um altar maior agora porque o espaço é pequeno. Mas quando nós triplicarmos aqui, vamos construir um altar bem maior. E debaixo desse altar nós vamos ungir e vamos deixar essa pedra. Essa pedra é um memorial de honra para todos aqueles que contribuíram para a construção dessa obra. Principalmente pastor Elcio, meu velhinho, olha. Pode se colocar de pé, meu. Tá vendo esse velhinho aqui? A salva de palma. Eu falei, pastor Elcio, vou lá ajudar na obra da igreja, né? E quem vai jejuar? A resposta dele para mim é, e quem vai jejuar? E quem vai orar? E quem vai dar a palavra? Ou a gente tem igreja ou a gente morre espiritualmente. Alguém tem que pagar o preço para o Senhor orar e jejuar pelo povo. Eu gostaria de uma salva de palmas para o pastor Elcio. E todos que trabalharam aqui na obra, e trabalharam duro, e ainda vão trabalhar. Trabalharam, vão trabalhar. Amém? Vai ser um memorial de bênção, de prosperidade para a vida dessas pessoas que contribuíram com mão na obra, mas também para todos aqueles que contribuíram financeiramente com a sua fidelidade. Essa pedra vai estar debaixo do altar, que vai ser físico. Nós vamos, antes de fazer o altar, vamos ungir e jogar ela aqui dentro. Amém? Glória a Deus. Pode guardar para mim? Glória a Deus. Vinícius, segura para mim, por favor. Está chovendo em mim, olha que bênção. Estou pregando com chuva, irmãos, eu nunca mais teria essa oportunidade. Está pingando em mim. Quem pode abrir a palavra em Josué capítulo 5? Josué capítulo 5. Livro do profeta, livro histórico de Josué. Diz assim: e sucedeu que, ouvindo todos os reis amorreus, que habitavam desde o lado do Jordão ao ocidente, e todos os reis cananeus que estavam ao pé do mar que o Senhor tinha secado, e que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-lhes o coração, e não houve mais neles alento, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faça facas de pedreneiras, e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedreneira, e circuncidou os filhos de Israel em Gibeote e Harote. Foi por esta razão, porque Josué o circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto, pelo caminho. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas nenhum deles que nascera no deserto, pelo caminho, depois de terem sido saídos do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até acabar toda a gente dos homens de guerra. E saíram do Egito, que obedeceram à voz do Senhor, nos quais o Senhor tinha jurado que lhes haviam de deixar na terra do Senhor. E sob juramento, prometeu para os seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs os seus filhos, Josué, e circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque eu não os circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidado toda a nação, ficaram no seu lugar, no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje, diga hoje, eu removi de vós o opróbrio do Egito, a vergonha. Diga hoje, o Senhor removeu toda a minha vergonha.
pelo que o nome daquele lugar chamou-se Gilgal até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa, pães asmos e cereais tostados. Comeram no mesmo dia. No dia imediato, eu vou repetir, no dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná. Diga para o teu irmão, diga, cessou o maná. E não tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano começaram e comeram das novidades da terra de Canaã. Diga, eu vou comer das novidades da terra de Canaã. Sabe, irmãos, quando nós inauguramos um templo, nós inauguramos céus abertos sobre a nossa cabeça. Há uma proclamação, e toda proclamação ela é honrada. Então o Senhor, Ele liberou uma palavra. Olha, eu vou fazer coisas novas sobre a vida de vocês. Eu vou fazer algo novo. E o povo estava comendo maná. Maná, irmãos, ele não tem nem interpretação bíblica. O que significa maná? Maná significa, o que é isso? Eles olharam, os israelitas, eles olharam aquelas sementes, como sementes de coentro, que tinha sabor de mel. Ninguém comia pão, porque Deus não dá nada na boca de ninguém. Dá uma impressão que o maná já caiu um pão pronto, né? E o pessoal caía assim, abria a boca, caía na boca, né? Os preguiçosos iam gostar muito disso, né? Não. A Bíblia deixa bem claro que o maná, ele caía como um orvalho. A noite em Israel é muito pesada e muito densa a friagem. Então, e de manhã faz um calor muito desértico. Então, logo à noite, caía aquela neblina bem espessa e a terra ficava úmida. Quem lembra da passagem de Gideão? Inauguração sem chuva não tem como, irmão. Tem que ter benção. Chuva é benção, amém? E aí a Bíblia diz que conforme o sol ia batendo no orvalho, o orvalho ia se transformando em semente. Então o povo de Israel pegava aquela semente, fazia bolo e fazia pão, e aquela semente era como semente de coentro, que tinha sabor de mel. Tá? E a Bíblia diz que aquilo ali era um suprimento, tanto que se o povo pegasse para 2 dias, dava bicho. Ele tinha que pegar só para 1 dia. Então eles olharam e disseram, o que é isso? E aí deram o nome de maná, que em aramaico significa, o que é isso? É tipo, o que é isso? Eu nunca vi isso. Aí Moisés disse, isso? Então, maná, o que é isso? Come. Olha para o teu irmão e diga assim, o que é isso? Não o maná, mas as bênçãos que o Senhor vai fazer na sua vida. O que Deus tem para fazer novo na nossa vida, a gente vai ficar de boca aberta e vai dizer, o que é isso? E nós vamos ficar espantados com as grandiosidades de Deus. Mas enquanto era novidade, todo mundo estava gostando. Eles estavam empolgados, comendo aquela provisão diária. Não, todo dia vai cair isso? Vai. Até o tempo da missão de vocês aqui nesse deserto. Mas quando chegou um momento, irmãos, passou 5 anos, passou 10 anos, eles chamaram o nome daquele pão, chamaram de vil. Eles disseram, nós não aguentamos mais comer esse pão vil. Chamaram o sustento de cada dia de vil. Aviltaram o que era santo. Mas, na verdade, irmãos, entrou uma murmuração no coração daquele povo. Porque nós temos como identidade a natureza de Deus. Então, Deus faz nova todas as coisas. E nós desejamos também ter coisas novas todos os dias. Qualquer coisa que se repete na nossa vida nos coloca em monotonia e em depressão. Então, Deus, Ele quer de fato fazer algo novo na nossa vida. Então, eles, quando chegaram na terra, que eles atravessaram o Jordão, Josué levantou 12 pedras no meio do Jordão, os sacerdotes pisaram na água, o Jordão, a água ficou interceptada de uma ponta a outra, porque passou uma nação de quase 3 milhões de pessoas. Ali tinha idoso, tinha criança, tinha mulher grávida. Nova Iguaçu tem 980 mil habitantes, e nesse momento tem alguém morrendo, nesse momento tem alguém aceitando Jesus, nesse momento tem alguém usando droga, tem alguém namorando, tem alguém dando luz a um filho. Uma cidade, tudo está acontecendo nesse momento. Imagina 3 milhões de pessoas no meio do deserto. Tinha gente morrendo, gente nascendo, gente engravidando. Era uma nação acontecendo. Então ali eles estavam apavorados, porque como que pode só comer isso? Está ruim, não dá. E aí eles atravessaram o Jordão, a nação inteira atravessaram aquele Jordão seco.
E eles levaram forças, porque o milagre nos fortalece. Quando eles viram a água secando de uma ponta a outra, e quando o povo de Israel atravessou a última pessoa, a água voltou a circular, eles ficaram maravilhados. Aí a Bíblia diz que os amorreus, os perezeus, os fariseus, os heteus e todos os povos do Líbano, todos os inimigos de Israel, ficaram apavorados quando souberam que Deus secou a água do Jordão para eles passarem em época de cheia, em que o Jordão estava transbordando de um lado até o outro. Os milagres de Deus na nossa vida aterrorizam cada vez mais o diabo. Os milagres de Deus é para fortalecer o nosso testemunho, e que o nosso Deus faz o que eu e você não podemos fazer. Mas a Bíblia diz que logo depois que eles passaram o Jordão, eles comeram do fruto da terra. Eles fizeram uma aliança em Gilgal. A palavra Gilgal, em hebraico, ninguém pronuncia G de gelo ou J de jamelão e de janela. Porque a linguagem deles é gutural, eles não falam no dente. Eles não usam linguagem dental. Nada que fala encostado a língua no dente, tudo na garganta. Então é Gilgal. A palavra Gilgal em hebraico significa roda. Galgal significa roda que gira. Gilgal significa algo que gira. Quem entende isso? Então Deus chegou para Josué e disse: faça facas de pedra e comece a circuncidar os homens. A circuncisão era cortar uma parte da glande do pênis do homem. Era ali aquela parte da pele do pênis. Era uma operação como se fosse uma operação de fimose. E o homem precisava de pelo menos 8 dias para descansar daquela operação, porque sangrava muito. Não tinha recurso para estancar o sangue. Era só o tempo que estancava. Então desgastava demais. Agora imagina, irmãos, a nação toda, todos os homens foram circuncidados. Por que esses homens foram circuncidados, apóstolo? Deus tem prazer em submeter alguém à operação? Não. Olha para o teu irmão e diga: tudo que Deus faz é para o meu bem. Quando Deus fez a operação de fimose, ou seja, a circuncisão naqueles homens, primeiro estava querendo aumentar o prazer deles, porque aumentando o prazer, a operação de fimose melhora o prazer do homem. E quanto mais melhora o prazer do homem, mais ele procura a mulher. E quanto mais ele procura a mulher, mais filho ele faz. Deus queria multiplicar a nação de Israel, porque a força da nação estava na quantidade da sua gente antigamente. Primeiro. E segundo, o prazer aproxima o casal. E terceiro, os homens morriam de infecção na sua genitária por fimose antigamente. Então Deus já falava: faça, porque além de poupar a vida dele, ele vai viver uma vida com prazer com a sua família e ainda vai se multiplicar. Porque muitas são as flechas nas aljavas, são os filhos, a Bíblia diz. Por isso que nós temos 5, né, meu amor? Glória a Deus, são muita flecha. Se não liga, irmão, ia ser flechada para tudo qualquer lado. Então, quando chega no outro lado, eles foram circuncidados. Sabe o que é isso? Fazer aliança com o Senhor é confiar em Deus. Porque os inimigos poderiam pensar: eles estão circuncidados, vamos aproveitar que estão cada um na sua cabana e vamos matar eles no leito. Então, circuncidar do lado do vizinho, do lado do inimigo, é a mesma coisa de dizer: a minha aliança com Deus me guarda e me protege. Quantos têm aliança com Deus? Então, irmãos, aliança, quando Deus te chama para fazer aliança com Ele, é porque Ele quer te dar descanso enquanto Ele te prospera. Aliança com Deus nunca vai subtrair nada na sua vida, só vai agregar. E a Bíblia diz que logo depois que eles fizeram uma aliança, eles comeram do fruto da terra. Diga: o fruto da terra. Irmãos, tem que repetir como quem crê. Eu sou aquele pastor chato tradicional, eu peço para... Amém? Já tem a máscara que já te blinda do bafo do teu irmão. Então pode falar alto, irmão. Só você se suporta, né? Aquele mau hálito que sobe por aqui. Amém? Olha, diga assim: os frutos da terra não tem nada a ver com comida. Tem a ver com a prosperidade e o novo de Deus na minha vida. A moeda naquela época era o fruto, irmão. E quando eles comeram o fruto, a Bíblia diz que secou o maná. Cessou o maná. Eu fico imaginando eles pensando: não tem mais maná? Ele diz: para que tu quer maná, seu mané? Para que tu quer maná? Agora tu está numa terra que mana leite e mel. Mas eu não estou vendo nada, eu só estou vendo pedra. A mesma pedra do deserto tem aqui. Ah, seu mané!
A prosperidade não está na terra, está no seu coração. Eu te prospero hoje porque vocês têm aliança comigo. E aonde você colocar a sola dos pés, o território que eu te dou é próspero, é frutífero. A empresa que tu trabalha não é próspera por causa do teu patrão, ela é próspera porque tu trabalha lá. Quem está entendendo, irmãos? Então Deus está querendo dizer o seguinte: você fez aliança comigo? Agora vocês vão viver as novidades da terra. Quantos recebem essa palavra? Dê uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia! Isaías 1:13, Números 28:11. Pode anotar aí, que pode para estudo bíblico. Números 10:10, Salmos 8:1-3. Todos esses versículos bíblicos diz que quando Deus queria anunciar algo novo para o povo de Israel, os sacerdotes tocavam o shofar. O shofar está aqui? Está escondido? Está em algum lugar por aí guardado, né? Os sacerdotes tocavam o shofar. A Bíblia diz, se tiver aí para pegar. A Bíblia diz que existiu muitos heróis anônimos na Bíblia, irmão. Todos conhecem Josué. Mas a Bíblia diz que tinham 7 sacerdotes que saíram tocando em volta da terra de Jericó. Ele disse: olha, vocês têm aliança? Olha para o teu irmão e diga: tu tem aliança com Deus? Você já comeu do fruto? Então está tendo novidade na sua vida. A primeira conquista veio quando o povo estava com a aliança e já tinha comido do fruto da terra. Aí atrás está dando para ouvir? Está dando para ouvir direitinho? Está dando? Amém. Então Deus, a Bíblia diz que Deus, Ele envia um anjo. Vamos lá? Vamos continuar lendo a Bíblia, porque é a Bíblia que liberta, a palavra que liberta. Josué capítulo 5, versículo 13, na mesma passagem. Diz assim: e estando Josué em pé em Jericó, levantou os seus olhos, e eis que estava em pé diante dele um homem, que trazia uma espada nua nas suas mãos. Chegou Josué a ele e disse: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, eu sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Diga: acaba de chegar. E eu acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: e que diz meu senhor teu servo? E respondeu o príncipe do exército do Senhor Josué: descalça a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué segundo disse o anjo. A Bíblia diz que na mesma hora que eles fizeram aliança, na mesma hora que eles comeram do fruto da terra, na mesma hora, um anjo que veio numa teofania, porque nenhum anjo aceitaria a adoração de um homem. A Bíblia diz que quando Pedro foi adorar um anjo, o anjo falou: levanta, porque eu sou servo do Senhor igual você. Quando Cornélio veio adorar o anjo, a mesma coisa o anjo disse para Cornélio: levanta, porque eu sou servo do Senhor igual você. Mas quando Josué se ajoelhou diante desse anjo, o anjo aceitou a adoração. Porque não era um anjo, era uma teofania. Era Senhor se valendo. O que é uma teofania? Deus se usando a aparência de um anjo para trazer uma fagulha da sua glória e se apresentar ao homem. Quando o homem se apresentou diante de Deus, em aliança, e comeu o fruto da terra em obediência, e fez aliança e descansou com o Senhor, a Bíblia diz: na mesma hora, de imediato, cessou a provisão, cessou aquele pão diário, sofrido, aquela coisa que fazia a sua vida se tornar monótona. Novidade de vida foi a promessa, e o Senhor mandou um chefe, general do exército para dizer: agora a conquista vai vir. Eu sempre estive com vocês, mas nunca me manifestei. Era isso que ele estava querendo dizer. O posicionamento de vocês gerou uma reação no céu. Olha para o teu irmão, diga para ele: o seu posicionamento aqui na terra gera uma reação no céu. Quando você faz aliança com Deus aqui na terra, isso aqui é um shofar, tá, irmãos? Se você, é um chifre de boi. Não, irmãos. Isso aqui é um chifre de carneiro. Isso aqui geralmente tem muito lá em Israel. Chifre de carneiro desse tamanho? É. E a Bíblia diz, irmãos, que os anjos vão tocar um desses, tá? Não pensa que ele vai tocar um trompete. Deus não vai tocar nenhum instrumento feito por mãos de homem. Os anjos vão vir tocando um desses. E aí a Bíblia diz que Josué... Pode segurar, eu vou tocar só no final. Obrigado, filho. A Bíblia diz que Deus disse para Josué: Josué, coloque o sacerdote na frente,
porque os pastores têm que estar na frente do exército. Depois, você coloca na frente da arca homens para guardar a arca, para proteger, homens de guerra para guardar a arca. Todo o povo faça silêncio e dê uma volta durante 6 dias. Dê uma volta em volta da cidade de Jericó. Quando Deus quer nos dar uma vitória, Ele nos dá pela maior vitória de todas. Jericó era a cidade mais fortificada de toda a terra. Aliás, Jericó é a cidade da Mesopotâmia antiga, a mais antiga que existe. E quando você for em Jericó comigo, amém? E tem gente com pouca fé aqui. Quando você for em Israel comigo, vocês vão ver as muralhas de Jericó estão lá, irmão, é impressionante. Estão caídas lá. A Bíblia diz que os sacerdotes foram em silêncio. E Deus deu a primeira vitória. A primeira vitória é a mais difícil. Mas a primeira, irmãos, a primeira luta que você passa é aquela que você já torna as outras conquistas mais fáceis. As muralhas de Jericó eram muralhas de Soragim. Sabe o que é muralhas de Soragim? Ela é mais larga do que esse altar. Passava 2 carros, um vindo de lá e outro daqui. Para tu ter uma ideia como que a muralha era tão alta, intransponível, e como ela era tão larga, que a Bíblia diz que Raabe morava dentro das muralhas. As muralhas de Soragim, elas eram muralhas, mas em tempo de paz elas eram casa. As pessoas moravam dentro das muralhas. E na porta das casas dela tinham pedras. Quando algum país vinha guerrear contra eles, sitiava, a palavra sitiar de sítio, de cercar. Quando cercava eles, a guerra nunca começava logo de pronto. Dava tempo deles tirarem a mobília, que não era muito, né? E enchia as casas de pedra. Então aquela muralha virava uma muralha muito fortalecida, que nem ninguém com ariete conseguia derrubar. Então eles estavam muito seguros. Mas mesmo assim a Bíblia diz que eles estavam, ou seja, atemorizados com os eventos que Deus tinha realizado em Israel. Abriu o Mar Vermelho, transformar a água doce em amarga. Essas notícias estavam chegando até eles. E diziam, o povo de Israel está vindo como um gafanhoto no meio do caminho, devorando todos os povos, e eles estão acampados em volta de nós. O Deus de Israel, e a Bíblia diz que Deus desanimou o coração deles. Eles tinham gigante, eles tinham armas poderosas. Israel era uma nação camponesa, que quase não tinha armas, mas ela tinha o Senhor. Olha para o teu irmão e diga assim, você não tem muita coisa? Mas você tem Deus? Então o inferno está com medo de você. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. A Bíblia diz que eles começaram a tocar. A Bíblia diz que eles começaram a tocar o chofar. Só os sacerdotes tocando o chofar uma vez por dia, ninguém, todo mundo em silêncio. Que obediência, 4 milhões de pessoas em silêncio. E os sacerdotes rodeando e tocando o chofar. A palavra chofar em hebraico, ela significa lechapé. Le é preposição, para. Chapé significa melhorar. Lechapé significa para melhorar. Então a palavra chofar significa para melhorar. Toda vez que o sacerdote tocava o chofar, ele chamava o povo para melhorar. Porque a conquista nossa não depende do tamanho da muralha, depende do tamanho do nosso progresso. Eu vou repetir para você que não entendeu. A minha conquista não depende da força do inimigo, depende do quanto eu estou progredindo diante de Deus. A conquista que Deus tem para mim na minha casa, na minha família, na minha empresa, nas minhas células, não depende do tamanho da fortaleza do inimigo, depende do quanto eu tenho crescido na direção de Deus. E toda vez que o sacerdote tocava o chofar, ele chamava o povo para melhorar. Porque o chofar, ele representa o pastor. O chofar, ele é oco por dentro, Deus coloca a boca aqui e sopra através do homem. É como se Deus estivesse colocando a boca atrás aqui da minha nuca, soprando, e eu falando o que Ele quer que eu fale. Então, para um chofar ser excelente e cumprir o propósito da sua existência, ele tem que ser oco por dentro. E a melhor forma de se lavar um chofar, segundo os rabinos, é com óleo. Se você lava com água, você resseca ele. Se você lava com qualquer outra coisa química, também é ruim. Mas se você passa azeite nele, o som fica melhor.
Então significa que o pastor ele tem que ter unção dentro dele. Amém? A palavra de Deus tem que passar por dentro dele, sem ser influenciado pelo que está dentro do pastor. Ou seja, eu tenho que falar para a igreja aquilo que Deus quer, sem ser contaminada a mensagem pela minha alma. Por exemplo, se eu não estiver bem com alguém aqui, eu vou falar, tem gente aqui que não sei o que lá. Pronto, já acabou a mensagem. Eu já modifiquei a mensagem, então ela não saiu como saiu do céu. Ela não passou por mim, ela travou em mim, eu modifiquei ela, já não vai ter libertação, não vão ter cura. A mensagem tem que passar por mim sem ser modificada. Quem está entendendo? Só que o shofar, quando ele é tirado do carneiro, ele é cheio de carne dentro. E se você cheirar o shofar, hoje não tem tanto, porque nós já ungimos muitos pastores com ele, né? Glória a Deus. Mas quando tu acaba de comprar, irmão, ele tem cheiro de carne podre. E conforme o óleo vai passando, vai diminuindo a carne. Olha para o teu irmão e diga assim, quanto mais unção, menos carne o pastor tem. E quando o pastor tem muita carne, entope, irmão, a voz de Deus não passa. Então tem pastor que ele quer da ovelha, tem líder de célula que quer da ovelha o que ele não faz. Ele não tem unção, ele é carnal. E ele quer que Deus fale através dele, só que a voz de Deus não passa por dentro dele, a voz de Deus se espalha. E ninguém ouve. Quem está entendendo a mensagem? Só que entenda o seguinte, meu amado. Quando nós sopramos o shofar, o som, ele vai mais alto para quem está perto do shofar. Só quem está mais perto do shofar sente o cheiro da carne. Ou seja, aquele que está mais perto do pastor sente o cheiro da sua humanidade. Quem tem mais longe não vê defeito no pastor, mas também o barulho é menor. E quanto menor o barulho, menor a transformação. Então é melhor, olha para o teu irmão e diga assim, é melhor sentir o cheiro da carne e ter a vida transformada. Quantos querem dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? É lógico. Só que tem um negócio, meu amado. O pastor também tem que ser ungido, porque ficar só sentindo cheiro de carne também expulsa a ovelha. Então o pastor, ele vai passando óleo nele, e o óleo de carne, o carne do pastor vai diminuindo, o cheiro da carne vai diminuindo, e a vida da ovelha vai sendo transformada. Então vai melhorando a vida da ovelha e vai ouvindo a vida do pastor, porque o pastor não está pronto, ele também está sendo construído. E a boa obra de Deus só vai ser cumprida em nós no dia que o Senhor Jesus nos buscar. Quem está entendendo essa mensagem? Agora você pode dar outra salva de palmas para o Senhor. Amém. Clap your hands. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Então, a Bíblia diz que os pastores ficaram 7 dias rodeando em silêncio e tocavam o shofar de tempo em tempo. Quando o pastor estava em silêncio, ele estava sem fazer nada? Não. Olha para o teu irmão e diga, não. Quem consegue ficar sem pensar em nada agora? Vamos fazer um desafio? Feche seus olhos. Se concentra. Tente não pensar em nada. Eu vou tentar adivinhar o seu pensamento agora. Não sou Deus, não. Você está pensando em tentar ficar sem pensar. Está vendo? Você nunca vai conseguir ficar sem pensar, porque o pensamento está fluindo o tempo todo. Consciente, inconsciente, tu nunca vai parar de pensar. Então, irmãos, os sacerdotes estavam ali pensando. Deus deu um cérebro, né? Primeiro a gente obedece. Depois a gente vai questionando no meio do caminho, mas está fazendo. Por que Deus mandou a gente dar 6 voltas? Não falou para o outro, não, falou para si mesmo. Por que 6 voltas? E ele pensando, por que 6 voltas? Mas já que Deus mandou, então vou orar. Vou ficar de bobeira aqui? Vou orando. E ele for orando. Diga assim, a oração do pastor amolece o alicerce do diabo. A oração do pastor, irmão, foi amolecendo o alicerce da muralha. A intercessão foi amolecendo o alicerce, E o toque do shofar foi chamando o povo para melhorar. A oração do pastor vai quebrando a estrutura, toda a estrutura que o diabo arma contra a sua vida. O toque do shofar vai melhorando a sua vida. Toda vez que um pastor prega, ele chama você para melhorar. Toda vez que você não sabe a palavra anjo em hebraico, melahá, significa obreiro, que é traduzido como pastor, como líder. Pastor é anjo. Toda vez que um pastor prega, ele está te chamando para melhorar. Para quê? Para você ter melhoria de vida. Para quê? Para você ter conquista. Para quê? Para você viver melhor. Para quê? Para viver melhor e não murmurar. Para quê? Para você morar no céu. Para que as lutas dessa terra não roubem a tua moradia eterna.
Por isso Deus quer te oferecer uma vida melhor, com menos sofrimento aqui. Embora Ele não nos poupe de sofrimento, mas Ele diz, eu vou estar contigo para amenizar a sua dor, para que a murmuração não tome o lugar do seu coração e roube o meu lugar, e você, ao invés de viver uma vida terrível nessa terra, deixar de morar no céu comigo eternamente. Por isso que o diabo diz, não vai para a igreja não. Para que vai para a igreja? Porque toda vez que você ouve a palavra, irmão, você está melhorando. A palavra limpa, a palavra liberta, a palavra santifica, a palavra vai exortar, vai redarguir, vai firmar, vai fincar, vai estabelecer, vai fundamentar. Quando você não ouve a palavra, você não tem fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando tu lê a Bíblia, tu limpa o coração. Quando você ouve o pastor pregar, você tem fé. E quando você pratica o que o pastor ensinou, você tem transformação de vida. Agora sim é o momento certo para você aplaudir. Uma volta, duas voltas, outra. Talvez tinha gente no meio do caminho dizendo, para que essa palhaçada? Não é assim mesmo? Sempre tem gente no meio da igreja, né? Para que isso? Eu acho que duas voltas já estava bom. Na verdade, não precisava de volta nenhuma. Isso aí é uma religiosidade. Isso aí já é liturgia de culto. Ah, não tem necessidade. Eu acho que Josué ouviu errado. Não é 6 voltas, não. Aí não é 6, não. São 6 voltas de segunda a sábado. Tá? E aí, quando vocês virarem o dia, no último dia, vocês vão dar 7 voltas. 7 voltas, num dia só. Então, são 13 voltas. São 6 mais 7, 13. Então, eles deram 13 voltas, sem reclamar, sem questionar, mas biblicamente, teologicamente, segundo a exegese, a hermenêutica, porque é o paradoxo da ortodoxia, de não sei mais o quê, segundo diz o rabino de Judá, não sei o quê, não há necessidade disso, porque eu sou a igreja, então eu vou ficar orando daqui, eu não vou dar volta. Ah, cão da tentação. E é assim mesmo. A gente dá uma orientação, não é bem assim, irmãos, mas o Senhor estava com Josué, e o povo sabia os milagres que Deus já tinha feito, a transformação que tinha vindo, os frutos da terra, o mar cercando, os milagres estavam ao redor. Ele disse, olha, está dando certo, então eu vou continuar obedecendo. Olha para o teu irmão e diga, está dando certo, irmão? Então continua obedecendo. Eu fico imaginando que os murmuradores que tinham no meio do caminho pensando, eu não falei para você, fulano, é exagero, olha só, eu tenho artrose, eu tenho não sei o que lá, eu tenho inflamação na bolsa serosa da articulação, eu tenho não sei o que lá, aquilo outro, eu tenho bico de papagaio, bico de periquito, bico de tudo, eu tenho, olha assim, eu tenho dor de cabelo, eu tenho não sei o que lá, aquilo outro, ai, para que essa palhaçada, aí, meu calcanhar, meu salto, já quebrou, ai, tá vendo, palhaçada, para que esse negócio de Josué, eu gostava do tempo de Moisés, meu Deus do céu, quando eles viram a muralha caindo. Eu fico imaginando o cara olhando para a vizinha fofoqueira. Tinha que cair em cima da tua língua essa muralha, coisa. Quase que eu perco a minha conquista por ouvir você, ainda bem que eu não ouvi. Então, olha para o teu irmão, diga o segredo. É obedecer o direcionamento, meu amado. E aí eles foram rodeando, foi melhorando. E a melhoria. A melhoria. Vocês acham que Deus é sarcástico? Quando Deus mandou os 7 anjos do Apocalipse, cada um tocar um chofar e liberar uma praga, esse chofar anuncia uma praga, é para punir o povo? Não, é para melhorar. Se o povo não melhora através do ensinamento, então tem que melhorar através da disciplina. Então, cada chofar é para trazer o povo para melhorar. E o último chofar é aquele que diz, agora não adianta mais para melhorar. O tempo de melhorar era esse. Congela. Agora é só o julgamento. Mas, Senhor, dá tempo. Congela. De hoje em diante, só o julgamento. O tempo de melhorar já passou. É a última trombeta. Deus nos prepara para algo melhor. Levanta a sua voz de profeta e diz assim para o teu irmão, olha, meu irmão, começa a melhorar, porque a conquista é muito grande, porque o fruto da terra é muito grande. Está vindo novidade aí. E quando Josué disse, agora grita, e o povo gritou, as muralhas caíram, e as muralhas de Soragim viraram tapete para o povo de Israel.
Mas Deus tem princípio, diga, Deus tem princípio. Antes de gritar, Josué olhou para os 2 espias e disse, vai lá na casa de Raabe, a prostituta. Você deu a tua palavra que ia salvar ela, não disse? Vai lá e tira ela, tira o pai dela, tira os parentes dela, bota todo mundo junto do povo de Israel. Porque promessa é dívida, irmão, para Deus. Sabe o que Deus está querendo dizer naquela grande conquista? Eu prometo e eu cumpro. No dia da maior vitória de Israel, houve remissão na casa de uma prostituta. Porque Deus, irmãos, Ele olha para os pequenos, Ele não faz acepção de ninguém. Ele diz, estou dando uma grande conquista para o povo, mas não estou desmerecendo o teu sofrimento, não. Eu vou remover a vergonha, porque a maior conquista para Deus é remover a vergonha de dentro de uma casa. O restante Ele pode fazer. Quantos recebem essa palavra? Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Ministério de Louvor. Nós